Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje sozinha, sem a Lê, e eu vim aqui para tirar dúvidas que algumas meninas enviaram para mim em inbox e também outras meninas enviaram no nosso grupo lá do WhatsApp. Então eu vou aqui tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao exercício físico. Se você estiver assistindo essa live gravada depois, então você pode deixar as suas dúvidas aqui embaixo da live que eu posso responder depois para você com todo carinho, tá bem? Mas se você está ao vivo aqui, então você pode ir deixando as suas perguntas que eu vou responder também com todo carinho. Eu vou começar respondendo as perguntas aqui pelo que as meninas já enviaram pra gente, tá bom? E aí talvez a pergunta de alguma delas possa também ser a sua dúvida, tá bem? Então vamos lá. Oi, Lê, tudo bem? Que estranho, né? Entrar ao vivo e você não estar aqui comigo. É muito engraçado, que geralmente não acontece assim, né? Mas então vamos lá, vamos à nossa primeira dúvida. A nossa primeira dúvida foi o seguinte: sou muito sedentária. Quais exercícios seriam mais indicados para começar a me exercitar? Bom, se você é muito sedentária e ainda não pratica nenhum exercício físico, o que eu te diria é que o mais importante é que você comece por algum lugar, né? Então assim, Ana, nesse momento eu não consigo começar a treinar na academia. Então comece treinando em casa, comece treinando na rua, caminhando ao ar livre, se você não pode ainda na academia. Agora, se você já pode começar a treinar na academia, então você já pode começar lá. Não existe nada dizendo assim, olha, você não pode fazer determinado tipo de exercício se você é sedentária. Não existe isso. Isso é muito específico de cada uma. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte, gente, a gente pode fazer todo tipo de exercício, seja exercício de força, aeróbio, natação, a gente pode fazer qualquer tipo de exercício, só que a gente precisa adaptar esses exercícios para o que a gente pode fazer naquele momento. Talvez em um determinado momento a gente não possa fazer, por exemplo, abdominal porque tem hérnia de disco, porque ela está inflamada. Mas depois de um tempo, quando já tiver fortalecido a musculatura, a gente pode voltar a fazer abdominal. Ou então não pode fazer um agachamento porque está com dor no joelho. Quando fortalecer aquela musculatura, você pode começar a fazer agachamento. Então assim, se você é sedentária, o mais importante é comece a fazer algum exercício, tá bem? Não se preocupe exatamente com qual, mas comece, beleza? Se o seu objetivo é emagrecimento, eu te aconselho a começar ou com exercícios de força, podendo ser realizados em casa ou na academia, e se possível também combinando com exercícios aeróbicos, que isso vai te ajudar a ter bons resultados no processo de emagrecimento, tá bem? Pessoal que tá aqui, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui embaixo ou até naquele interrogaçãozinha que tem ali, que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Vamos então pra nossa dúvida número 2. Eita, a cortina aqui, tá se movimentando. Dúvida número 2. Quais são os melhores exercícios para diminuir braço? Quais são os melhores exercícios para diminuir braço? Bom, vamos pensar aqui comigo, gente. Olha só, o nosso corpo, como um todo, nós temos os músculos lá embaixo e em cima, entre o músculo e entre a pele, existe o quê? Uma gordura, certo? E o que é esse braço grande, esse braço gordinho? Nada mais é do que essa camada de gordura que está entre o músculo e a pele. Então, para que a gente consiga emagrecer braço, emagrecer perna, emagrecer barriga, emagrecer qualquer coisa, a gente precisa ter um déficit calórico, ou seja, a gente precisa consumir menos calorias do que o nosso corpo gasta para que a gente consiga eliminar essa gordura que está ali, certo? Então, assim, se alguém chegar e dizer para você, olha, faça exercício supino, faça exercício XY, que isso vai ajudar a diminuir o seu braço.
Não é exatamente desse jeito que funciona, tá bom? Por quê? Porque quando a gente emagrece, a gente não emagrece somente braço, somente barriga, somente bumbum, somente costas. Seria lindo se fosse assim, mas infelizmente não é. Então, você não adianta fazer um exercício específico para perder a gordura daquela região, tá bom? Então, você precisa fazer todos os exercícios e treinar corpo todo o tempo todo, tá bom? Então, se você quer perder braço, perna, barriga, todos, combina musculação com exercícios aeróbios, tá bom? Sempre treinando o corpo todo e também faça dieta, tá? Porque se você não fizer dieta, se você não diminuir o seu consumo de calorias diárias, você não vai conseguir emagrecer, tá bom? Então sempre lembra assim, quero emagrecer? Dieta mais exercício, treino pro corpo todo. Tudo bem? E claro, gente, se a gente for pensar ali no nosso braço, quando a gente começar a emagrecer, quando a gente começar a perder aquela gordurinha que tá ali embaixo, se a gente estiver treinando corpo todo, seja o braço, o que é que vai acontecer? Vai ficar mais definidinho, tá? Eu não sei, me digam aqui vocês, mulheres que estão assistindo, se vocês têm medo de treinar braço e ficar com o braço grandão, fortão, tipo Hulk. Muitas mulheres têm muito medo, né, de treinar braço por isso, mas o que eu vou te dizer é o seguinte, os homens têm os braços grandes daquele jeito porque eles treinam muito o braço. Não significa que se a gente fizer exercícios de braço, a gente vai ficar com um braço gigante. Não! Até porque o volume que a gordura tem é muito maior do que o volume de uma massa muscular. Então, quando a gente treinar o braço, a gente vai estar trabalhando o quê? O músculo que tá lá embaixo, a gente vai ajudar a definir aquele músculo, a deixar ele mais aparente, mais durinho, né? Então, a gente não precisa ficar com medo, tá bom? A Cássia, eu já tive medo, hoje não mais. É muito bom, né, Cássia? Porque quando a gente vai aprendendo que não tem por que a gente ter medo, que na realidade, se a gente treinar braço, perna independente, a gente vai ficar com o corpo mais definido, mais bonito, né, e mais forte, não tem por que ter medo. A gente sempre tem que treinar o corpo como um todo, tá bom? Quem tiver dúvidas, vai colocando aqui. Obrigada, Samara. Eu sempre gosto mesmo de adaptar os exercícios para que todos possam treinar, né? É muito comum a gente ouvir alguém dizendo assim, mas eu não posso treinar porque eu tenho sei lá, problema no joelho. Eu não posso treinar porque eu tenho sei lá o quê. Não, gente, você pode treinar. Talvez o que vai precisar vai ser de algumas adaptações para que você consiga realizar os treinos sem sentir dor nessa região, né? Mas você obviamente pode treinar e você deve treinar, tá bom? Mesmo se tiver qualquer problema, qual seja ele, independente, precisa treinar. Vamos lá. Pergunta número 3. Como continuar perdendo calorias após o treino? Essa daqui é muito legal porque eu acho que quando a gente pensa em emagrecimento, né, a gente quer poder queimar o máximo de calorias que a gente puder na maior quantidade de tempo que a gente puder, né? Então, assim, como eu faço para continuar queimando calorias após o treino? Para continuar queimando calorias após o treino, o seu treino precisa ser intenso. E o que é um treino intenso? É aquele treino que você sai dele e fala, meu Deus, morri. Esse é um treino intenso. Então, às vezes, a gente vai pra academia, mas a gente fica mais tempo mexendo no celular do que treinando. Aí você sai de lá, você não tá nem suado, o cabelo nem saiu do lugar. Se não sair da academia descabelada, meu bem, é porque o seu treino não está numa intensidade boa, tá bom? Então tem que aumentar essa intensidade. E como é que você vai aumentar a intensidade do seu treino fazendo treino de força, de musculação? Existem uma gama de variáveis que a gente pode mudar. A gente pode aumentar o número de séries, a gente pode aumentar o número de repetições, a gente pode aumentar a carga do exercício, a gente pode reduzir o tempo de descanso, né? A gente pode fazer o exercício mais lento. Tudo isso vai ajudar a aumentar a intensidade do treino. Aumentando a intensidade do treino, você vai gastar mais calorias após o treino. Por quê?
porque o seu corpo ele vai estar trabalhando para ajudar na recuperação muscular, então isso vai ajudar, né, nesse sentido. E em relação aos exercícios aeróbios, Ana, como é que eu faço para aumentar a intensidade do treino? Bom, nos exercícios aeróbios você pode, se você faz uma corrida, por exemplo, você pode correr mais rápido. Você pode, ao invés de correr somente num lugar plano, assim, ó, reto, você pode começar a correr numa subida. Você pode, se você caminha apenas, você pode ficar 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo. Isso vai aumentar a intensidade do seu treino. Você pode, que mais? São muitas coisas que a gente pode fazer para que a gente consiga aumentar a intensidade do treino. Mas se a ideia é continuar perdendo calorias após o treino, o principal é aumente a intensidade do seu treino. Então, sempre quando você estiver treinando, pergunte-se assim, de 0 a 10, quão difícil está meu treino? Quão cansada eu estou ficando? Se você estiver ficando ali para baixo de 7, significa que o seu treino tá com uma intensidade não muito alta, tá bom? Agora, se o seu treino se você estiver ficando cansada de 7, de 8 ali para cima, daí a intensidade do seu treino tá bom, beleza? Então, aumentar a intensidade do treino é o que vai mais ajudar, porque depois você vai conseguir, você vai ficar gastando mais calorias após o treino por conta das adaptações que vão ser geradas para o seu corpo, beleza? Vamos lá, pergunta número 4. Faço caminhada de segunda a sexta. Tem um tempo curto tem um tempo certo que eu tenho que fazer de caminhada? Este tempo de meia hora está correta? Bom, essa pergunta aqui, ela tá muito relacionada com a pergunta anterior, que é o da intensidade, né? E aí, para isso, eu gosto sempre de usar aquela historinha que eu conto. Imagina que você está vamos pensar lá que você está na sua primeira série do ensino fundamental. Aí, na primeira série do ensino fundamental, você aprendeu a escrever o seu nome, você aprendeu as letras do alfabeto e aprendeu a fazer conta de mais. Aprendeu super! Aí, depois de um ano ou depois de um tempo, você, ao invés de ir para a segunda série do ensino fundamental, você continua na primeira série do ensino fundamental, aprendendo de novo a conta de mais, a escrever seu nome e as letras do alfabeto. Vai chegar um momento que você não vai aprender mais nada estando ali repetindo todo o tempo a mesma coisa. O seu corpo é a mesma coisa. Então, no começo, quando você começou a caminhar meia hora, o seu corpo, ele foi se acostumando com aquilo. É como se ele estivesse aprendendo o alfabeto. Ele foi se acostumando com aquilo. Chegou um momento que o seu corpo já está acostumado. Então, ficar fazendo exatamente a mesma coisa não vai te trazer mais resultados. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a caminhar mais rápido, você pode começar a caminhar na subida, você pode adicionar exercícios de força, você pode começar a subir escadas, ou seja, você tem que fazer algo diferente do que o seu corpo está acostumado para gerar adaptações para ele, para que ele consiga melhorar. Tá bem? Então, assim, se você está fazendo caminhada 5 vezes na semana por 30 minutos e nem tá sentindo mais que tá cansada, então provavelmente é a hora de mudar o estímulo que você vai dar para o seu corpo. Tá bem? Então, assim, não existe um tempo certo de caminhada nem nada nesse sentido, mas existe a questão de que, se o seu corpo já está acostumado, não vai funcionar mais para o seu processo de emagrecimento. Então, você precisa mudar o estímulo. Tudo bem, pessoal? Lembrando que quem está chegando aqui agora, se você tiver alguma dúvida sobre exercício físico, escreva aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Vamos lá, próximo. Estou acima do peso. Ao realizar exercício, sinto dor nos joelhos. Alguma orientação? Sim. É importante que a gente sempre observe o que o nosso corpo está querendo nos dizer.
Que tipo de dor que ele tá nos dando? Quando a gente tá fazendo um exercício, é normal sentir dor no joelho? Não, não é normal. Então, é como se fosse um sinal de alerta para que a gente faça alguma correção, certo? Tendo em vista que está acima do peso, que está com obesidade, as articulações elas vão estar, digamos que, sobrecarregadas. E o que é que a gente tem que fazer para reduzir esse peso, né, das articulações? Primeiro, a gente precisa perder peso, então precisa estar fazendo exercício físico e precisa estar cuidando da alimentação com déficit calórico para conseguir emagrecer, certo? Segundo, evite exercícios com saltos, tá? Então, muitas vezes no YouTube, gente, ou então em Instagrams por aí, para emagrecer, existe aquele monte de exercício com salto. E salta, 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 polichinelo e tarará, e tarará, tarará, tarará. Se uma pessoa está acima do peso e tem problema no joelho, se ela saltar daquele jeito, a chance de machucar o joelho é muito grande. Então você não precisa saltar feito louca para emagrecer, tá bom? Depois que você tiver já fortalecido a sua musculatura, aí você pode começar a saltar, mas isso é progressivo, tá? Outra coisa, pra gente aliviar a tensão das articulações, a gente precisa deixar a musculatura que está em volta dela mais forte. Então, quando a gente pensa nos joelhos, o que é que a gente precisa deixar mais forte? A gente precisa fortalecer a coxa, a gente precisa fortalecer o posterior de coxa, né, a parte de trás da coxa, a gente precisa fortalecer a panturrilha, a gente precisa fortalecer a parte interna de coxa. Por quê? E o bumbum, porque tudo isso vai ajudar a reduzir esse impacto que está indo para o joelho. E como é que a gente vai fortalecer? Fazendo exercícios de força, tá bom? E esses exercícios de força pode ser musculação, pode ser exercícios treinando em casa com o próprio peso corporal, pode ser exercícios com materiais adaptados, tá bom? Mas a questão é, se você sente dor nos joelhos, no tornozelo, em qualquer lugar de articulação, a ideia é sempre fortalecer a musculatura que está em torno dele. E aí, conforme você for emagrecendo, né, for perdendo peso, for fortalecendo essa musculatura, provavelmente os seus joelhos e os seus tornozelos vão reduzir a dor também. E aí, reduzindo essa dor, aos poucos, a gente pode começar a aumentar, a colocar saltos, fazer corrida, coisas que antes não podia fazer. Beleza? Então, em resumo, está com dor no joelho? Evite exercícios de impacto com saltos, como a corrida, pulos, pular corda, evita. Mesmo que a pessoa lá do Instagram tá falando que é pra você fazer. Não faça se você sente dor no joelho, tá? E faça exercícios de força para fortalecer a musculatura que está ao redor, tá bom? Então tem que deixar a força, tem que deixar a coxa forte, para que daí a pressão não vá toda pro seu joelho, beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Tenho a barriga grande, o que faço para perder? Que exercícios que eu posso fazer para perder a barriga? Seguinte, gente, da mesma forma que eu falei dos braços, né? O nosso corpo, o nosso corpo é mega inteligente, mas ele ainda não é inteligente a ponto de nós dizermos assim pra ele, olha, eu quero perder gordura só da barriga, o resto da gordura do corpo pode deixar, porque eu só não gosto da minha barriga, o resto eu gosto, sabe? Então pode deixar. Mas o nosso corpo, ele não é tão inteligente assim ainda. Quem sabe um dia, né, ele se torne, mas por enquanto não. Então, quando nós emagrecemos como um todo. Logo, não é fazendo abdominal que a gente vai perder gordura da barriga. Por quê? Porque quando a gente faz exercícios abdominais, a gente está fortalecendo a musculatura do abdômen. Assim como quando a gente faz agachamento, a gente está fortalecendo a musculatura do quê? Das pernas. Assim como quando a gente faz flexão de braços, a gente está fortalecendo a musculatura dos braços e peitoral. Entenderam? Então assim, todo exercício de força, ele não vai te ajudar a perder gordura daquela região que está sendo trabalhada. Ele vai te ajudar a fortalecer aquela musculatura. Tudo bem? Então assim, abdominal não vai te ajudar. E aí você pode me falar assim, Ana, tá? E o que eu faço com a minha barriga então?
Número 1, primeiro, ajuste a sua dieta para que você emagreça, tá bom? Para que haja déficit calórico, para que você consiga emagrecer. Número 2, observe a sua postura. Muitas pessoas, eu vou ficar em pé aqui para mostrar para vocês, mas muitas pessoas ficam com a barriga grande, mas elas ficam com a postura assim, ó. Olha só, curvadinha minhas costas, aí a barriga fica lá na frente, o abdômen totalmente relaxado e as costas tortinhas. Não, olha só se eu melhoro a minha postura, a minha barriga, ela já reduz. Então, a primeira questão é, observe, fique de frente pro espelho, se você não tiver um profissional para te avaliar, fica de frente pro espelho e olha se os seus ombros estão na mesma direção. Olha se os seus ombros não estão caídos pra frente, porque quando a gente, olha só, quando o ombro cai pra frente, a barriga, ela fica relaxada, e aí você fica assim, a sua barriga vai ficar maior, tá? Então, observa isso. Outra coisa, observa também, se você for mãe já, observa se você não ficou com diástase, tá? O que é diástase? Quando a mulher fica grávida, sabe essa linha alba que passa aqui no meinho, assim, na linha do umbigo aqui? Então, ali embaixo a gente tem a parede abdominal. Então, nós temos duas, assim, ó, o abdômen. Duas paredes abdominais aqui, né? E aí, quando o bebê, ele começa a se desenvolver e crescer, ocorre um afastamento dessa parede abdominal para que o bebê consiga crescer. Então, para que a barriga consiga crescer, então ocorre essa separação. E isso é algo que acontece de forma natural. Toda mulher, quando tiver um bebê, quando ficar grávida, vai acontecer esse afastamento, certo? Só que, de forma natural, ele vai voltar. Talvez ele não volte a ficar grudadinho, mas ele vai voltar a ficar bem próximo, tá? Só que algumas mulheres acabam, por exemplo, de ter o bebê e se mata de fazer abdominal porque odeia aquela barriga. E aí o que acontece é que você acaba ficando com uma diástase que é patológica. A diástase fisiológica é aquela que volta depois que o bebê nasceu. E a patológica é aquela que não volta. E aí você precisa fazer um tratamento para verificar o que para tentar corrigir isso. Porque essa diástase, ela faz com que a sua barriga fique para frente. Tá bom? Então, observe se você tem diástase. E o número 3 treine corpo todo. Então, exercícios posturais, exercícios de força, exercícios aeróbios combinados, se você puder, tá bom? E, claro, uma alimentação saudável. E aí, assim, gente, a barriga, geralmente, o lugar que a gente mais odeia, aquele que a gente olha e fala, caraca, essa barriga não sai, esse braço de polenteira, esse não sei o que. Geralmente, esse culote, né, que a gente se incomoda com o culote, são os lugares onde o nosso corpo naturalmente retém mais gordura e é um dos últimos lugares que a gente vai perder a gordura, certo? Então, às vezes, depois que você já estiver se alimentando bem, praticando atividade física e tiver emagrecido bem, talvez valha a pena recorrer a algum tratamento estético para te ajudar na cerejinha do bolo, tá bom? Vale lembrar que eu e a Lê, nós não somos contra tratamentos estéticos, tá? Nós não somos contra. Pelo contrário, a gente acha que ele deve ser utilizado, mas ele deve ser utilizado na hora correta, tá? E quando que é a hora correta? Quando você já estiver fazendo o que tem que ser feito, que é uma dieta, quando você já estiver treinando. Aí ficou uma coisinha ali que falta corrigir, vai pro tratamento estético, que ele é a cereja do bolo pra você, tá bem? Deixa eu ver aqui a pergunta da Andrea. Já consigo correr 10 minutos. Como posso aumentar o tempo de forma segura? Andréa, se você corre por 10 minutos e tá tudo bem, não tem dor no joelho, não tem nada nesse sentido, o que você pode fazer é o seguinte. Você pode começar a fazer pequenos tiros. Como são esses tiros? Por exemplo, você pode correr por 2 minutos e caminhar por 30 segundos ou 1 minuto. Corre por 2 minutos e caminha por 30 segundos ou 1 minuto. Corre 2 minutos e caminha por 30 segundos ou 1 minuto. Isso, com o passar do tempo, vai te fazer com que você, no final das contas, consiga correr por mais tempo, tá? Então, essa é uma sugestão que eu te dou, tá? Então, aí, ó, não sei, você corre geralmente na esteira ou você corre na rua?
Me conta aqui depois onde é que você corre. Mas tenta fazer isso. Vai lá pra academia com relógio, ou então vai pra rua com relógio e faça isso. Corra 2 minutos, faça um aquecimento, claro, primeiro, né? Então aqueça bem, faz uma caminhadinha mais rápida, por ali uns 3, 4 minutos de aquecimento, um trotezinho, e aí começa seu treino. Corra 2 minutos numa velocidade mais alta, caminha por 1 minuto. Corre 2 minutos numa intensidade mais alta, caminha por 1 minuto. E faça isso ali pelo menos, quer ver? Deixa eu ver. Vai dar 10 minutos de corrida se você fizer 5 tiros. Pode fazer uns 10 tiros. Ou seja, 10 vezes essa corrida de 2 minutos e 1 minuto caminhando. Vai dar meia hora de treino e você vai conseguir melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. O seu VO2 máximo, que é a nossa capacidade de pegar o oxigênio que está no ar, o oxigênio que está fora, e a gente utilizar e metabolizar esse oxigênio dentro de nós, tá bom? E então, perfeito, André. Leva um relógio, tá bom? E faça isso que eu te falei. 5 minutinhos de aquecimento, 2 minutos de corrida, 1 minuto de caminhada. 2 minutos de corrida, 1 minuto de caminhada, repete 10 vezes. Vai dar 30 a 35 minutos de treino. Beleza? Bom, vamos lá. O que mais? Não gosto de treinar em casa. Quer dizer, não gosto de treinar na academia. Treinar em casa é bom também? Tem como ter bons resultados treinando em casa? Tem como ter bons resultados treinando em casa. Só que assim, assim como só se matricular na academia não vai te trazer resultado nenhum, só dizer que vai treinar em casa e não treinar também não vai te trazer resultado nenhum. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que se organizar para treinar em casa como se você fosse para academia. Porque um erro muito grande que acontece é assim, quando a gente pensa que a gente vai treinar na academia, a gente geralmente coloca um horário para treinar. Principalmente agora que tem que agendar horário na academia, né? Só que quando a gente vai treinar em casa, muitas vezes a gente vai deixando para treinar quando der. Ah, não, agora de manhã eu não vou treinar não, vou deixar pra treinar depois. Ah, depois do almoço não vai dar, vou treinar de noite. Ah, depois da janta eu tô cansada. Ah, vou treinar depois. E aí a gente acaba deixando cada vez mais, tá bom? Então a minha sugestão é o seguinte, se você for treinar em casa, passo número 1, coloque na sua agenda o horário que você vai treinar. Então eu vou treinar 8 da manhã, vou treinar 10 da manhã, vou treinar à noite, coloca na sua agenda o horário. É um compromisso seu com você, tá bom? Segunda coisa, para que o treino traga resultados, o treino precisa ser adequado e ele precisa ser executado de forma correta. Muitas pessoas, às vezes, quando só copiam exercícios da internet, e ainda principalmente aqueles exercícios que as pessoas nem explicam como é que faz, somente fazem, né? Acaba que a pessoa pode vir a fazer exercícios errados. E aí isso, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Então, se você treinar em casa, tiver horário para treinar, se você tiver esse compromisso com você, se você fizer o exercício corretamente, você vai conseguir ter resultados bons, resultados maravilhosos, tá bom? Então, vamos assim, o que é que a gente pode fazer? Aqui no Instagram do Engrena existem treinos, né? Para que você possa fazer em casa. Eu explico exercício por exercício para que você realize na sua casa de forma segura, tá bom? E também existe outra coisa. Olha só, aí temos uma pessoa que participou dos meus treinos, a Anne. Anne, tá treinando ainda? Como é que tá? Me conta aí. E aí também, dentro do Engrena, no programa, nós temos os treinos de força e nós temos os treinos aeróbios também, tá? E como é que é? Dentro do Engrena, os treinos eles são realizados pelo Zoom. Para quem não sabe, o Zoom é uma plataforma, é como se fosse um Skype, como se fosse um local de videochamada, assim, onde você consegue me ver, mas eu também consigo te ver. E aí, quando eu te vejo, eu consigo corrigir o seu movimento para que você realize de forma correta, tá? Porque como eu disse, não adianta treinar, tem que treinar direito. Então, além do treino precisar ser um treino bem elaborado, um treino bom, você precisa fazer os exercícios de forma correta. Então, no Engrena, a gente tem essa plataforma pelo Zoom, que não é possível fazer pelo Instagram, porque pelo Instagram é impossível te ver, né?
e aí lá eu consigo corrigir os movimentos. As meninas do Engrena que participam, eu corrijo os movimentos. Então eu tenho alunas, por exemplo, que têm hérnia de disco. Elas não podem fazer abdominal esse que tem essa flexão de tronco, pois eu passo abdominais diferenciados para elas, para que elas possam fazer. Então, o que é o mais importante de tudo isso é executar de forma correta. Se você executar de forma correta, meu bem, vai ser sucesso. A gente tem, né, Lê, até uma engrenada, pra vocês terem uma ideia, tá? Uma engrenada, ela deixa falar, então eu vou falar. Nossa engrenada tem 50 anos, então não é desculpa, né? Tem 50 anos, emagreceu, tá se alimentando maravilhosamente bem e tá treinando com a gente há 4 meses. Ela tá treinando com a gente. E ela faz aula de pole dance. As meninas do pole dance estão elogiando o corpo dela e a barriga dela. E ela não treina na academia. Os treinos que ela faz são conosco. São comigo, né? No caso, pelo Zoom, com as meninas todas participando. Então, assim, será que dá pra ter resultado? Dá. Será que dá pra ter resultado em todas as idades? Com certeza. Ela tem 50 anos. Então, né, o que acontece? Às vezes as pessoas ficam falando, mas sabe o que é? Que eu já tenho mais de 30, mais de 40 e eu não vou conseguir ter resultado. Olha só, claro que você vai, é só você se dedicar que você com certeza vai ter muito resultado, tá bem? Então, precisamos fazer o exercício de forma correta, precisamos nos exercitar, fazer um treino que seja adequado para você, adaptado para você e precisa ter frequência, ou seja, você precisa treinar X vezes na semana. Meninas, alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu tenho mais uma dúvida só. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Coloca aqui no chat, tá bom? Que aí eu vou respondendo vocês. Hoje a nossa live é meio express, ela é mais rapidinha, tá bom? Então, a última dúvida que eu tenho é a seguinte. Lê, deixa eu te contar uma coisa. Essa coisa de fazer live sozinha, a gente fala, porque daí não tem a pausa pro outro falar. Aí você fica morrendo de sede. Vamos lá, a última dúvida é a seguinte, eu corro 30 minutos 3 vezes na semana e treino 3 vezes por semana. Esse eu treino 3 vezes por semana deve ser musculação, em dias alternados. Como sei quando devo aumentar a intensidade da corrida? Primeiramente, parabéns para você que corre, que tá fazendo exercício aeróbico, que tá fazendo musculação. Com certeza você deve estar colhendo bons resultados, porque treinar é incrível. Se a sua dieta estiver certinha, você com certeza vai conseguir emagrecer e tudo mais, tá bom? Como que você sabe se deve aumentar a intensidade da corrida? Quando, né, deve aumentar a intensidade da corrida? Se você estiver treinando, correndo esses 30 minutos e você não terminar esbaforida, morrendo, significa que o seu corpo já se adaptou com aqueles 30 minutos de corrida naquela velocidade e você pode aumentar um pouquinho a intensidade da sua corrida, tá bom? E aí, como é que você pode aumentar a intensidade da sua corrida? Você pode aumentar a intensidade da sua corrida em questão de tempo, correr por mais tempo na mesma velocidade. Você pode aumentar também a intensidade da sua corrida fazendo tiros, igual eu expliquei para Andréa. De fazer tiros de X, por exemplo, 1 minuto na sua velocidade máxima, corre. 1 minuto caminhando ou trotando. 1 minuto na sua velocidade máxima, 1 minuto trotando. Isso vai te ajudar também a melhorar a intensidade do seu treino de corrida, tá bom? Então assim, se numa escala de 0 a 10 você estiver terminando o seu treino de corrida ali, digamos que em 6, 7, significa que você pode aumentar, tá? Você tem que terminar o seu treino de corrida ali numa intensidade 8, 9, no mínimo. 8 no mínimo. Vamos tentar terminar numa velocidade 9. Se não estiver terminando, pode aumentar essa intensidade para você ter melhores resultados. Tá bom? Olha só, a Lê falando...
A Lê falando que quem diz que treinar em casa não dá resultado é porque não treina. Verdade, porque não treina no Engrena, gente. Inclusive, meninas do Engrena, eu já falei pra vocês providenciarem uma cadeira pro treino de amanhã, tá? Quero só ver quem é que vai trazer a cadeira. Que vai ser massa. Amanhã temos exercício novo. Olha, Anne, muito bom, muito bom. Pra quem não treinava nada, tá ótimo, mas agora tem que voltar a treinar com mais frequência. Ronilda, diástase e alimentação. O que é que você quer saber sobre diástase e alimentação exatamente? Eu expliquei aqui para as meninas que a diástase, ela ocorre quando há a separação, né, ali da parede abdominal, da parede abdominal durante a gestação, e às vezes ela volta totalmente sozinha, às vezes ela não volta, que daí é a diástase patológica. Primeiro, você precisa avaliar a sua diástase para saber qual é o grau dela, o quão grande ela está e daí começar a fazer exercícios para ajudar nesse fechamento dessa diástase, tá? Mulheres que têm diástase, vocês não podem, não devem fazer abdominais que tenha flexão de tronco. Sabe aquele abdominal convencional que a gente faz aqui, ó? Que tem essa flexão de tronco? Não pode. Por quê? Porque quando a gente faz essa flexão de tronco, aumenta a pressão da parede ali abdominal e faz com que aumente ainda mais essa diástase. Então, não façam esse abdominal assim. Outra coisa, mulheres que têm diástase, não façam abdominal, exercícios ou como a pranchinha, por exemplo, sabe a pranchinha? Que você fica com a pranchinha, todo mundo sabe qual que é a pranchinha, né? Que você fica aqui assim, ó, na pontinha do pé, e aí parece que 1 minuto leva 5 horas pra passar. Vocês sabem qual que é, né? Não é interessante também para quem tem diástase, porque essa pressão, ela aumenta ali da região e faz com que aumente, né? E essa diástase fique um pouco maior. Outra coisa, quando a mulher tem bebê, acontece que o abdômen dela tá fraco, muitas vezes, porque muitas mulheres não continuam fazendo exercícios durante toda a gestação. E aí os músculos ficam fracos, o abdômen fica mega fraco, e aí acontece que ela fica sem força. Então, mulheres que tiveram bebê tem que cuidar com isso, porque primeiro a gente tem que fazer toda a recuperação dessa região do core, tá bom? Que é essa região aqui do entorno da nossa cintura e o bumbum, para que você fortaleça essa musculatura para depois vir a evoluir nos outros exercícios, tá bom? Em relação à alimentação, Ronilda, eu não sei exatamente o que é que você quer saber, tá? Mas hoje eu estou falando somente sobre os exercícios porque a nossa Nutri não está aqui com a gente. Mas na nossa live amanhã, a Nutri vai estar com a gente, vai ser às 8h30 da noite. Então você pode entrar lá para tirar suas dúvidas sobre alimentação, tá bom? Bom, você disse que faz cardio e zumba. Sim, você pode continuar com certeza, tá? A questão é a seguinte, você precisa fazer exercício de força, porque tanto o cardio quanto a zumba são exercícios aeróbios. E para que a gente consiga emagrecer e não ficar flácido, para que a gente consiga fazer com que a nossa musculatura fique durinha, precisa de exercício de força. Se você não fizer exercício de força, vai ficar tudo mole. Então você pode emagrecer, mas vai ficar molenga, tá? Então assim, ó, e eu acho que ninguém quer ficar molenga, né? Então se você já faz a zumba e o cardio, pode continuar, a diástase não vai gerar nenhum problema em relação a isso. No entanto, faça exercícios de força. O que são exercícios de força? Os treinos para fazer em casa. Entra pro Engrena que lá tem tudo certinho para você. Outra coisa, exercícios de força, musculação na academia também são exercícios de força. Mas quando você chegar na academia para fazer musculação, avisa o seu professor que você tem diástase. Ou então peça para ele te avaliar, tá bom? Porque senão pode ser que ele te passe exercícios que não vão ser muito interessantes para quem tem diástase, beleza? Vamos lá. Samara, como vou saber se tenho diástase? Existe uma autoavaliação que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora, mas é o seguinte, basicamente você vai deitar de barriga para cima no chão, com a perna flexionada, igual de um abdominal,
vai colocar os seus dedos assim, bem aqui, ó, na região aqui da barriga, aqui, né? E aí você vai fazer uma flexão de tronco e empurrar o dedo. Se você mexer o seu dedo e você sentir que tem um espaço entre os músculos, a parede abdominal ali, pode ser que você tenha diástase. Se esse espaço for de um dedo, você não vai ter diástase, tá? Porque até um dedo, até 1 centímetro, 2,5 centímetros não é considerado diástase, beleza? Mas, se você tiver um afastamento muito grande, daí pode ser que você tenha diástase sim. Falando nisso, meninas, a gente tem uma super novidade. Na próxima turma do Engrena Agora, eu e a Lê, nós conversamos com uma professora de LPF, que é aquele Low Pressure Fitness, sabe? E dentro do Engrena, a gente vai ter, ó, até para as meninas que já estão no Engrena, a gente vai ter um módulo de treinos de LPF. E o LPF, ele é um dos tratamentos interessantes para quem tem diástase. Então, olha só, mais um bônus que vai ser muito incrível que a gente vai ter agora a partir da 3ª turma. A gente vai gravar as aulas, né? Já falei, a Érica, ela é especialista em pós-parto. Ela trabalha com LPF e também ela tem o próprio método dela, que é de recuperação pós-parto. Então vai ser muito maravilhoso, certo? Então assim, se você tem diástase, se você quer um acompanhamento, se você quer que a gente te ajude nesse sentido de não faça esse exercício porque não é interessante, faça esse, ensinar a fazer a avaliação e tudo mais, vem pro Engrena com a gente. Ah, mais uma questão sobre a diástase, pessoal. A diástase, ela pode começar desde aqui de baixo, tá? E ela vem até aqui. Então, existe a largura e também existe o comprimento, tá bom? Da diástase, além da profundidade. Então, são várias coisas para serem avaliadas. Tudo bem? Andréa, você tá perguntando se Pilates é interessante. Você quer saber se Pilates é interessante para quê, exatamente? Oi, Claudineia, tudo bem? Qual sua dúvida? Conta aqui pra gente, pra eu poder te ajudar. Andréa, também responda aí pra gente o que é que você quer saber, se pra que o Pilates é bom, né? E é isso, gente. Eu respondi, olha só, eu trouxe pra vocês 8 perguntas que as meninas haviam feito pra mim, tá? E se vocês tiverem mais alguma, eu vou esperar mais um minutinho então pra vocês fazerem. E enquanto isso, eu vou falando pra vocês que as inscrições do Engrena estão abertas. Entrando no Engrena, vocês vão ter todo o acompanhamento de treino comigo, na qual eu vou ensinar vocês a fazerem os exercícios, eu vou ajudar na avaliação da diástase, eu vou passar treinos extras, eu vou te ensinar quais são os melhores exercícios para emagrecer, tá? E vocês vão estar sempre ali juntinhas comigo. E também nós temos toda a parte da alimentação, que é com a Letícia, né? Então a Lê, ela é uma nutri maravilhosa, né? Ela é uma nutri incrível, então ela não vai te dizer, ela não vai chegar e vai te falar assim, ó, tá vendo esse cardápio aqui? Faz ele inteirinho que você vai emagrecer. A Lê nunca na vida vai fazer isso pra você. Por quê? Porque ela vai te dar sim uma sugestão de cardápio, mas ela vai te ensinar a montar as suas próprias refeições para que você consiga emagrecer de forma saudável e duradoura, tá? E além da alimentação, além do exercício físico, ainda nós temos toda a parte de coaching. Por que coaching? Porque não adianta a gente seguir uma dieta, não adianta a gente fazer os exercícios que tem que fazer e não mudar o principal, que é aqui. Adianta emagrecer e continuar com cabeça de gordinho? Não adianta. Se você continuar pensando como uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que quer comer emoções, que tá triste, come, tá feliz, come, tá nervosa, come, tá tudo come. Se você continuar pensando como uma pessoa assim, você não vai conseguir se manter magra. E aqui no Engrena a gente não quer que você emagreça apenas, a gente quer que você continue magra. Então tudo isso a gente trabalha dentro do Engrena, tá bem? Sobre se o Pilates ajuda a emagrecer. Bom, André, eu tenho formação em Pilates, tá? Eu fui professora de Pilates por 3 anos. E o que eu vou te dizer é o seguinte, ó, o Pilates, ele é um exercício que ele vai de alguma forma trabalhar a força, sim, mas a intensidade dele, assim, não é muito alta e não vai ajudar muito no emagrecimento, não. Não vai.
Então, assim, ó, eu com os meus alunos que queriam emagrecer, o que eu fazia era o seguinte, eu trabalhava toda a parte de pilates, né, principalmente quando tinha alguma lesão, alguma coisa, e adicionava exercícios de força com peso corporal, exercícios funcionais. Porque só o Pilates, ele não dá conta de ajudar no processo de emagrecimento, não. As adaptações que ele gera para o seu corpo são pequenas. Então, não, infelizmente não, tá bom? Mas eu não sei se você é a sua professora de Pilates ou se o seu professor de Pilates, se ele é profissional de educação física ou se ele é fisioterapeuta. Se ele for fisioterapeuta, ele não vai saber te orientar em relação aos exercícios que ele pode fazer, né, para aumentar essa intensidade do treino. Mas, se for professora de educação física, ela pode sim ajudar nessa intensidade dos treinos, ela pode sim aumentar, fazer com que fique mais desafiador e traga adaptações, tá? Mas assim, o Pilates por si só, ele não vai te ajudar no emagrecimento. Até porque existem pilares para emagrecimento. O treino de força é importante, mais o aeróbio, tá bom? A alimentação é fundamental, dormir bem é importantíssimo. Assistam nossas lives, a gente tem uma infinidade de lives aqui e a gente fala sobre como é importante dormir bem, porque durante o nosso sono acontece vários hormônios, acontece, né, ali a produção de diversos hormônios que nos ajudam também no processo de emagrecimento. Por exemplo, se você não dormir bem, sabe o que vai acontecer no outro dia? Você vai acordar e vai ficar com fome o dia inteiro. E o pior, a fome que você vai ficar não é fome de alface. Não é fome de frango, não é fome de comida saudável, é fome de coisa gorda. Sabe aquela fome de doce, aquela fome de amendoim com açúcar? Eu falo isso porque eu sou do amendoim com açúcar. Aquela fome de, sei lá, de bolo, é essa fome que você vai ficar o dia inteiro. Fome de batata frita, fome de churros, fome de tudo isso. Então dormir bem é fundamental para que a gente consiga não sentir tanta fome no dia seguinte, tá bem? Além disso, para quem quer ganhar massa muscular, durante o sono é produzido um hormônio que ajuda em todo esse processo de recuperação muscular. Então, precisa dormir bem também, tá? E além disso, tem que mudar a forma como a gente pensa. Ontem, até na live, eu e a Lei estávamos conversando um pouquinho sobre os pensamentos sabotadores. Eu não sei se alguma de vocês estava aqui na live, coloca aqui só para eu saber que você estava. E o que acontece é o seguinte, pensa que em volta da nossa cabeça, assim, ó, existe um monte de diabinho e um monte de anjinho que nos ajudam ou nos atrapalham no nosso processo de emagrecimento. Os diabinhos são aqueles que falam assim, não, né, pra que você vai acordar mais cedo pra treinar? Dorme mais 5 minutos, você treina depois. Mas por que é que você vai comer isso aí ao invés de comer batata frita? Mas por que você vai faltar na academia? Por que você não falta na academia hoje pra sair com seus amigos? Esses são os diabinhos. E os anjinhos são aqueles que dizem assim, não, dorme esses 15 minutos a menos e vamos treinar, porque isso vai te ajudar no seu emagrecimento. Não sei o que, nananã, vamos escolher comer isso daqui ao invés da batata frita, que isso vai te levar pro seu objetivo, vai te ajudar a emagrecer. Às vezes, eu não sei como é pra vocês, mas pra mim eu sinto que tem sempre duas Anas lá dentro da minha cabeça brigando comigo, falando faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí, no Engrena, a gente tem uma aula que a gente te ensina como reduzir esses pensamentos sabotadores que ficam na nossa cabeça. Então é muito maravilhoso. E assim, quando a gente começa a pensar de forma diferente, a gente começa a agir de forma diferente. E quando a gente age de forma diferente, que vai vir os resultados. E o que são esses resultados? Os resultados vão ser o seu emagrecimento de forma saudável, vai ser você adquirir hábitos de verdade que vão te ajudar pro resto da sua vida. Porque não adianta nada fazer um desafio de 15 dias e aí você emagrece 5 quilos e engorda 10. Não adianta de nada. A gente não quer isso pra você. Se você quer isso de perder 5 quilos e engordar 10, o Engrena não é pra você. Não é. Por quê? Porque a gente prefere que você perca 2 quilos no mês, 2 quilos no outro mês, 2 quilos no outro mês, e não que você perca 5 quilos no mês e ganhe 10 no outro. A gente não quer que isso aconteça com você, tá? Andréa,
você disse que é físio. Bom, como ele é físio, ele não vai te conseguir te orientar nessas questões do aumento da intensidade do exercício, tá? Então, eu sugiro que você tente fazer. Venha pro Engrena e faça exercícios em casa com a gente, com uma orientação boa e... Assim, de verdade, gente, eu não tô falando que eu sou muito nananana. Não, eu estudo isso há muito tempo, eu tenho mestrado na área de atividade física e saúde. Então eu tô tentando te ajudar. Eu quero que você emagreça, mas não que você emagreça a custo de se machucar. Eu não quero que você emagreça a custo de, sabe? Eu quero que você adote esse estilo de vida pra você. Então isso é algo que realmente eu quero. Meninas, ó, eu tô vendo que tem meninas aqui pedindo pra participar da live. Cris, você tem alguma dúvida pra tirar comigo e quer entrar aqui? Eu posso abrir. Quer participar com a gente? Ah, a Cris tirou, não quer, Cris? Então tá. Meninas, mais alguma dúvida sobre exercício físico, sobre emagrecimento ou então sobre o Engrena? Para quem não sabe, as inscrições do Engrena vão ficar abertas até sexta-feira, tá bom? Até sexta-feira, meia-noite. E o que a gente diz para as pessoas, né? Às vezes a gente tá em dúvida. Mas será que eu participo do Engrena? Eu não sei se isso é para mim. E aí, por isso, a gente tem 15 dias de garantia para você fazer um test drive. Então, como é que isso funciona? Você entra lá na nossa plataforma, você adquire o Engrena, compra o Engrena, que você pode parcelar em até 6 vezes, que é o tempo que dura, né, o programa, que são 6 meses. E aí depois, se você tem 15 dias para entrar e testar. Se em até 15 dias você descobrir que o Engrena não é o que eu queria pra mim, eu não esperava isso, eu não gostei, ou sei lá, qualquer coisa, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que a gente vai devolver o seu dinheiro inteirinho. A gente não vai pegar R$1. Então, se vocês quiserem e tiverem dúvida se o Engrena é mesmo pra vocês, então adquiram. E aí, se vocês não quiserem, acharem que não é pra vocês, é só pedir o seu dinheiro de volta, mandar um e-mail pra gente, solicitar lá na Hotmart, que a gente devolve todo o seu dinheiro, tá bom? Então, se tá na dúvida, entra pra não perder a chance, porque a próxima turma vai levar um tempo pra abrir ainda. A gente tá na turma 3. E a gente não abre turmas com pouco tempo de distância, né? Porque a gente tem todo um processo para fazer com cada turma que entra. Então a gente precisa dar atenção para você. E a gente não vai ficar então abrindo várias turmas para que a gente não consiga se dedicar da melhor forma que a gente puder para você, tá bom? Então é isso, meninas. Espero muito vê-las no Engrena, tá? Se tá na dúvida, adquira. E depois, se não gostar, pede seu dinheiro de volta. Mas a gente realmente quer muito que você faça parte. A gente tá com todo carinho fazendo o possível para que a gente consiga te ajudar nesse processo de emagrecimento. E o melhor, olha só, a gente tá no 2º mês do ano. Tem um ano inteiro ainda para você trabalhar, para você conseguir emagrecer, se tornar uma outra pessoa, né? Se olhar no espelho, se gostar, voltar a colocar as roupas que você não usa mais, se sentir bonita, se sentir atraente, né? Porque a gente sabe que pra mulher a questão da autoestima é algo que é muito importante, pro homem também, mas eu acho que pra nós mulheres isso acaba pegando um pouquinho mais. E quando a gente não está se gostando, parece que tudo fica meio estranho, assim, sabe? Parece que nenhuma roupa que você coloca você se sente bem, parece que você olha no espelho e você só consegue ver sua barriga, parece que você fica desesperada, assim, não é uma coisa que você gosta, né? Então eu acho que a gente tem que cuidar da gente, sim, sabe? Porque se a gente não cuida de nós, né, quem é que vai cuidar? A gente que tem que cuidar de nós que temos que gostar de se olhar e se gostar, a gente tem que cuidar da nossa casinha, né, para que a gente consiga viver por muitos e muitos anos. Então é isso, meninas, ó, super beijo, vejo vocês amanhã na nossa live. Se vocês tiverem dúvidas sobre o Engrena, manda mensagem em inbox que a gente vai responder com o maior carinho, tá bom? Então um super beijo e até mais. Tchau, tchau!